Olá, estamos de volta com Minutos de Argumentos aqui pela TV Araucária e também pelo nosso site, o www.guarapuavatube.com.br. A cada tema, a cada programa, nós trazemos aqui vários temas importantes para a nossa sociedade. E hoje, o tema de hoje é políticas públicas e sociedade. Esse contraponto entre o investimento de alguns governos, que muitas vezes é para o econômico, outras vezes é para o social, como que essas políticas públicas estão sendo utilizadas nos últimos tempos pelo governo federal, pelo governo estadual e muitas vezes pelo próprio governo municipal. Como que isso tem sido realizado e a importância disso para a manutenção social das pessoas carentes, para a inclusão de pessoas no âmbito social. Mais uma vez, professor Cláudio, tudo bem? Uma satisfação estar aqui novamente. Luana, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Professor Francis? Olá, Luana. Olá, Cláudio. Luana. Nós fizemos aqui uma análise em grupo sobre essas políticas públicas, né, Luana? Eu queria que você apresentasse, falasse um pouco sobre uma política pública que no Brasil foi implantada nos anos 90 e depois foi se aprimorando e que hoje é está sendo até modelo para outros países no mundo, né? Que é o caso do CAD Único, que contempla o Bolsa Família, né? Isso. Então, o programa Bolsa Família, aqui ele possui, assim, digamos assim, 3 eixos principais, que eu vou ler. A transferência de renda, que promove um alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos na área de educação, saúde e assistência social. E ações e programas complementares que objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade. Então, como a Lua falou, esse programa já tem mais de 10 anos. Já foram várias conquistas, tem até um gráfico no site do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, que vocês podem acessar depois, que tem lá que no início havia 36 milhões de pessoas na linha de miséria. Já hoje está em 2,5 milhões, agora em 2012, né? 2013 ainda não saiu esses dados. Daí, como você falou do cadastro único, esse é o cadastro que as famílias em situação de vulnerabilidade se cadastram e a partir disso elas têm acesso a vários programas, que um deles é o Bolsa Família e também daí tem o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Para a área rural tem Assistência Técnica e Extensão Rural, Programa de Fomento a Atividades Produtivas Rurais, tem o Programa Bolsa Verde, Água para Todos, Luz para Todos, que são mais conhecidos, assim, se ouvir falar. Telefone Popular, Carta Social, o Minha Casa Minha Vida, que a gente pode acompanhar bastante aqui em Guarapuava, né, esses últimos anos. Aposentadoria para dona de casa, Carteira do Idoso, o Passe Livre para pessoas com deficiência, a isenção da taxa em concursos públicos e o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que também é bem conhecido aqui na cidade. Então, a partir desse cadastro único que foi criado, a família tem essas condições que tem até meio salário mínimo por pessoa na família, nessa condição, pode ter acesso a todos esses programas. Como a gente conversava, aqui em Guarapuava, nos 2 últimos anos, houve, digamos assim, uma baixa na procura por esses programas. Tanto porque as famílias melhoraram de renda com esse, digamos, auxílio que elas tiveram por algum tempo, e tanto porque várias pessoas, pela falta de informação, talvez, ou não sei o que, acabam não indo atualizar o seu cadastro. Essa atualização ela deve ser feita a cada 2 anos. E muitas pessoas, não sei se não têm essa informação ou esquecem, e acabam perdendo esse benefício, que ele é cancelado. Muita gente pensa que não tem como reverter, passar a receber novamente, né? Que é aquele caso das famílias que voltam para a zona de miséria, de pobreza, digamos assim. E as pessoas que vão lá depois do prazo e, digamos, reativam o benefício. As famílias que têm filhos, né, uma das coisas que eles cobram é que a criança não tenha falta, tenha frequência na escola, que ela esteja matriculada e tenha frequência na escola. E não tenha reprovação em alguns anos, né, que é colocado. Daí isso a gente tem outra coisa. Mas é interessante, as melhores que a gente teve de 36 milhões para 2,5 milhões, já é uma grande memória, uma grande melhora. É claro que tem muitas críticas, mas olha, foi bem positivo esse programa até então. Quando tem uma falta de procura também pelo programa, é sinal que as pessoas, em muitos casos, até eu já tive a oportunidade de fazer algumas reportagens com pessoas que deixaram o Bolsa Família, sabe? Porque realmente conseguiu ir para o ensino técnico, porque não é só receber também, né? Ele vai ter o direito lá
de ir para o curso técnico, de ir para o Programa Nacional do Ensino Técnico, que é o Pronatec, e poder conseguir um emprego melhor, conseguir melhorar de vida, né? Nesse sentido. Com certeza. O professor quer comentar esse assunto, professor? Não, eu ouvindo aqui a Luana, muito boa explicação, está bem informado, trouxe dados bastante interessantes. O que se vê, quero acreditar, que é o Estado voltando a ser Estado, né? O governo voltando a ser governo, porque por um bom tempo o Estado ficou vazio, ficou enxuto, ficou mínimo, terceirizava, privatizava ou não queria mais assumir compromissos sociais. Quando você falava no começo ali da introdução do programa, né, essa dicotomia que existe entre o econômico e o social fica latente, com, claro, imperfeições aqui e ali, mas que houve uma priorização pelo aspecto social, tá? Claro que as duas coisas estão sempre casadas, né? Porque através do social pode-se melhorar o econômico também, e o econômico também pode ajudar o social, porque para isso envolve dinheiro, né? Para isso envolve arrecadação. Para que tudo isso possa acontecer, é preciso que o país produza. É preciso que haja a iniciativa privada também. É necessário que haja pessoas trabalhando e gerando renda, né? Acho que o Francis vai falar da questão da renda, né? Claro, só se transfere renda quando existe renda. Assim, só, professor, uma coisa interessante é que o valor repassado para esse benefício não chega a 1%, é 0,46% do orçamento geral, digamos do assim, PIB. Que é repassado para esse programa Bolsa Família. Então, todas essas críticas que a gente tem, assim, tipo, se for olhar 100%, 0,646%, é o quê? Parece que há mais pontos positivos que negativos, mas não significa que não dá para melhorar. Sim, acho que dá para melhorar. Né? Porque quando foi pensado a questão dessa questão social, né, das bolsas, que as pessoas falam de cotas ou de ações afirmativas, né, a ideia original, você sabe, o Francis sabe, a Luana sabe, era por um período até que as pessoas, por conta própria, né, pudessem ter a sua participação efetiva. Eu diria que isso chama-se de contrapartida. E talvez a distorção que pode ter havido é a manutenção permanente, né, constante. Mas isso é uma questão de se discutir, de ver os pontos positivos e os pontos negativos. Com certeza. No próximo bloco a gente volta falando sobre renda e a Fundação Proteger de Guarapuava. Nesta selva, só quem é fera sobrevive. O colégio é fera, os professores são fera. E na turma só tem fera. Junte-se às feras e não tenha medo da selva. Matrículas em novembro. Colégio Fera, pré-vestibulares e ensino médio. A Angelson está em novo endereço, maior e moderna. Rua 15, entre a Saldanha e a Quintino. Venha conhecer. Angelson. Imobiliária. Voltamos com o segundo bloco do Minuto de Argumentos. Lembrando que esse vídeo você também acessa no www.guarapuavatube.com.br. E hoje nós estamos falando sobre políticas públicas, afirmações sociais de inclusão, que nós temos tanto aqui na nossa cidade como em todo o país, né? O professor Francis pesquisou um pouco sobre esses dados, né, professor? Como que essa política de renda é importante para a sociedade? A questão da renda tem muito a ver com a geração de empregos, né? Novos empregos, novos setores. E fiz uma pesquisa no CAGED, e o CAGED ele tem uma função que é acompanhar e fiscalizar o processo de admissão e dispensa do empregado. Estabelecer medidas contra o desemprego e dar assistência aos desempregados, subsidiar a fiscalização do trabalho, viabilizar o pagamento de seguro-desemprego, atender a reciclagem profissional e a recolocação no mercado de trabalho. Então, o CAGED é um indicador que permite observar o aumento
dos empregos, né, a diferença entre as admissões e as demissões. Ou seja, os saldos que aparecem nos CAGED lá são se houve um aumento, incremento na geração de empregos ou não. E Guarapuava ele está crescendo. Teve já para este ano, ele teve uma variação absoluta, que é a diferença entre as admissões e demissões, de 1.538 vagas, ou seja, houve um incremento nas vagas de emprego no geral, né, em todos os setores. Enquanto isso até setembro, né, os dados pegos até setembro. E enquanto no ano passado essa variação foi de 1.311. Tá? Quem mais contribuiu para essas vagas foi a construção civil. A construção civil, né, como está em alta no Brasil, para vocês terem uma ideia, ano passado ela teve uma variação absoluta positiva de 299 vagas, né? Digamos, são 200, entre as demissões e admissões, abriu-se mais 299 vagas. E este ano ele já está em 499 e ainda não terminou o ano, né? Seguida depois... esses dados merecem, né? Merecem uma atenção especial, né? Isso, veja bem que daí dá para saber em que ramo de atividade que está esses aumentos, né? Dá para ter ideia do que diminuiu, do que aumentou. Então dá para tomar medidas, mecanismos para mexer. Para mexer. Isso, aonde dá para observar onde que está o maior índice de empregos e desempregos e dá para tomar certas atitudes, né? Ou seja, não dá para aceitar mais o improviso, né? Não dá para aceitar mais assim pessoas leigas trabalhando com a produção que gera emprego, salário e renda, né? Preciso realmente ter isso racionalmente. Inclusive eu estive na agência de empregos, né? Até quero mandar um abraço para o Adalberto, lá que fui muito bem atendido por ele lá. E ele esclarecendo a função da agência de empregos, porque tem agência de empregos, a gente acha só que como se fosse um portal para localizar empregos, né? Então, ele comentando o trabalho diferenciado, a agência de empregos hoje está trabalhando, tem horário diferenciado, não fecha mais para o almoço, né? O que se via antigamente era filas quilométricas de pessoas, hoje já é menos. Foi modernizado. Isso, até parece, lá tem horas, assim, parece que está as moscas, né? A agência de empregos. Mas eles fazem em torno de 800 a 1.000 atendimentos diários. Né? Isso tanto na pessoas que vão buscar empregos, quanto a questão do seguro-desemprego, que é eles que verem também, né? As pessoas que vão buscar emprego, eles fazem algum treinamento lá para a pessoa fazer uma boa entrevista, como se portar, coisa e tal, né? O encaminhamento dos desempregados, antes da pessoa dar entrada no seguro-desemprego, né? Eles procuram encaminhar essa pessoa para ver se ela consegue um outro emprego. E fora treinamentos que é dado, né? Outra coisa que está acontecendo também na Agência do Trabalhador, agora é o Banco Fomento, é um banco do Estado, né, que a ideia é fomentar mesmo, digamos, liberar linhas de créditos para pessoas que estão, digamos, em estado de vulnerabilidade na sociedade. Digamos, seja lá um catador de papel, pessoas que trabalham com reciclagem, precisam de um crédito para comprar um carrinho, investir em alguma coisa básica. Então, existem linhas de créditos diversas que permitem essa pessoa fazer esse empréstimo e até o juro zero. É que se existe mortalidade infantil, existe a mortalidade das empresas, das microempresas, que tem duração muito curta, né? Se não houver um acompanhamento, uma qualificação, um assessoramento, um planejamento de pessoas capacitadas e profissionais, eu acho que esse é o caminho, né? A profissionalização do pessoal é de extrema importância, sabe? A gente não vê assim... Não tem milagres, né, Não tem milagre. O que eu vi assim que acontece bastante na agência de empregos, bastante procura pelas empresas, torneiro mecânico, eletricista industrial. Tá? Não existe uma mão de obra especializada. E outra, o salário ainda pago aqui em Guarapuava é pouco perto das empresas. Deixa eu ver, já que você tocou no assunto aí do salário, eu peguei uma informação aqui, aproveitando o gancho. Isso. Deixa eu complementar então. Uma pesquisa que eu tenho aqui, Luan, que diz assim, de acordo, uma pesquisa bem recente, tá? No Brasil,
o chefe de família não negro recebe um salário médio de R$ 1.236, médio, seguindo pela mulher não negra, que recebe em média R$ 765. Tudo bem? Não é muito, mas está dentro do razoável. Olha agora, já o rendimento médio do homem negro é de 639, contrapondo-se a 1.236. E da mulher negra, de apenas 412. Então, realmente, a questão da cor, a questão da pobreza, a questão da etnia, a questão do gênero, masculino e feminino, ainda faz diferença na questão da empregabilidade no Brasil. É a realidade social das periferias, né? A legislação, onde estão as pessoas? A legislação existe, mas ela não é cumprida. Porque o salário mínimo deveria ser nacional, em todas as regiões, né, o mesmo, né? Seja para quem está com esta cor ou com aquela cor, para esse sexo ou aquele sexo. Com certeza. Mas só um complemento. Mas há uma diferença ainda, eu considero assim, o Brasil não só o racismo da cor, né? Mas da questão financeira também. Exatamente. Então existe muito isso e influencia. Com certeza, e da inclusão. E são basicamente essas pesquisas que subsidiam muitas vezes o porquê das cotas, né? Que nós vamos debater no último bloco. Nós voltamos daqui a pouco com mais um bloco do Minutos de Argumentos. Nesta selva, só quem é fera sobrevive. O colégio é fera, os professores são fera. E na turma só tem fera. Junte-se às feras e não tenha medo da selva. Matrículas em novembro. Colégio Fera. Pré-vestibulares e ensino médio. A Angelson está em novo endereço, maior e moderna. Rua 15, entre a Saldanha e a Quintino. Venha conhecer. Angelson. Imobiliária. Voltamos com o nosso último bloco do Minuto de Argumentos, falando hoje sobre políticas públicas de inclusão. Lembrando que você pode acessar esse vídeo também no www.guarapovatube.com.br. Mas nós trouxemos aqui alguns dados que nos subsidiam sobre a questão da empregabilidade, renda, e algo que nos assusta muitas vezes é o número de pessoas que estão em certas funções e também essa diferença entre negros, brancos, entre o sexo masculino e o feminino, né, professor? Acaba explicando uma certa situação que são as cotas, né? Então, políticas públicas, eu acho que agora está no debate, né? Essa é uma questão que os europeus até estão discutindo bastante, e nós herdamos muito deles isso aí, a questão do Estatuto do Idoso, Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, vagas para portadores de necessidades especiais, agora a vinda de médicos estrangeiros, são várias coisas que se dá o nome de políticas públicas. Eu acho que isso é necessário, imprescindível, é preciso avaliar se essas políticas estão dando resultado ou não, porque às vezes você cria a política pública, tá? E não sabe se isso está sendo positivo ou negativo, uma análise crítica, né? Então eu acho que um dos pontos falhos da política pública no Brasil é a falta de avaliação, até para priorizar mais uma do que outra, né? Isso é muito importante. Eu estava me lembrando de uma obra do Bauman, chama-se Europa. A Europa voltou a discutir o social, os americanos ainda não. Os americanos continuam naquela linhagem de privatização, de terceirização, de espionagem, de liberalismo, né? Sim. Mas o Brasil, ele se aproximou muito mais dessa discussão europeia do que dessa discussão norte-americana. E aqui fala-se de cotas, mas o correto mesmo, nem leis afirmativas deveria ser. O correto são ações afirmativas. Ou seja, ações que afirmam o sujeito. Isso é muito importante. Aqui em Guarapuava tem ações que afirmam o sujeito. Tá? No Brasil existem ações que podem ajudar o sujeito a ter dignidade. O que é ter dignidade? É o sujeito não depender.
Tá? Não depender, é ele ter condições de ter uma vida decente, tá? Comer, ter de curar, ter onde dormir, né? O direito dos animais, Lua, às vezes é maior do que os direitos humanos. É impressionante, né? Por quê? Você tem um cachorro lá, ele tem o canilzinho dele, você leva a vacina para ele, ele tem a ração dele. E muitos homens e mulheres não têm assegurado isso no dia seguinte. Sim. Às vezes tem isso agora, mas não sei se vai ter daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui 20 dias. E outra coisa, só para passar a bola ali para o Francis e para a Luana, ninguém quer ser pobre. As pessoas são pobres involuntariamente. Ou o cara tem uma vocação, a não ser os franciscanos, os religiosos, eu quero ser pobre, né? Aí é diferente, mas... Ou quero fazer voto de pobreza, né? Mas as pessoas que estão na linha da miséria não querem ser miseráveis, estão ali numa situação que não depende delas. E que a sociedade muitas vezes as colocou nessa situação, né? Perfeitamente. Nós temos aqui em Guarapau, por exemplo, o caso da Fundação Proteger, que trabalha com essas ações, né, Francis? Isso. Inclusive, a Fundação Proteger ela não é muito vista aqui em Guarapuava. E o que se tem notícia dela parece assim que é as criancinhas que são tiradas pelo juiz, pelo Ministério Público ou Conselho Tutelar são colocadas num abrigo, coisa e tal. Então dá a impressão que é só isso a função um assistencialismo, e né? Não é, né? Na verdade, o que acontece? Antes das crianças, né, em estado de vulnerabilidade ou correm algum risco de vida, alguma coisa, irem para um abrigo ou irem para passarem pela Fundação Proteger, é feito todo um mapeamento das famílias, é observado as famílias, acompanhada essas famílias. Quando a criança não tem mais como ficar com os pais, não tem condições, eles procuram a família extensão, ou seja, tios, avós, alguém, né? Caso não tenha, daí sim o Ministério Público ou o Conselho Tutelar, né, pelo parecer do juiz, encaminham estas crianças à Fundação Proteger. Né? Estive lá na Fundação Proteger. Tem uma boa estrutura lá, não tem? Tem uma boa estrutura, é algo bem organizado, profissionais acompanhando, os psicólogos, coordenadores, pessoas, são né, pessoas responsáveis, isso, né? que acompanham. E quando uma criança vai por um abrigo, alguma coisa, ela passou por inúmeras dificuldades que a gente nem consegue imaginar, tá? Inclusive fui convidado um dia para dar uma olhada lá como que funciona o abrigo especial, né? Para ver qual que é a situação. Não é divulgado aonde são esses abrigos, porque são crianças que foram, de alguma forma ou outra, retiradas dos seus pais por algum problema, correm, né? Risco também. Correm risco. Então, aí quem determina as visitas, coisa e tal, é tudo o juiz, né? Tudo é feito um mapeamento em estudo. Não é apenas retirar das crianças e deixar lá. As crianças que vão para essas fundações, ela, além dos acompanhantes dos profissionais, elas também são inseridas em programas, elas estudam normalmente, elas participam, muitas delas, de escoteiros, também a questão eles têm uma parceria lá com o Instituto Dom Bosco, né, que tem vários programas de profissionalização de crianças, jovens, né? Então as crianças não ficam paradas. É tentado dar, né, pela Fundação Proteger, condições para que essas crianças possam encarar o mundo depois, né? O ideal máximo que essas crianças devem permanecer é 2 anos, né? A tentativa sempre é reinserir na família ou encaminhar para adoção, né? Primeiro, sempre a família. A tentativa é feita, todas as tentativas em manter essas crianças com a família. Em último caso, para adoção. Mas acontece casos que as crianças não são adotadas. São casos raros. E praticamente vivem uma vida inteira, né? A sua, adolescência inteira dentro dessas fundações. O Fantástico mostrou um quadro domingo, não sei se vocês assistiram, né? Sobre os menores de ruas, né? As razões que levam eles a ficarem na rua, né? E grande parte da matéria do Fantástico, aquelas crianças têm famílias. Sim, isso. A matéria deu esse enfoque. O problema é a questão, né, do tráfico, né, das drogas ilícitas, né, que levam as pessoas. Mas no caso de Guarapuava, existem também problemas sociais. Pais que se separaram, pais agressivos, pais alcoólatras,
mães prostitutas, não tem isso? Olha, Cláudio, a conversa que eu tive com a diretora técnica lá, a Joslaine, né? Então, um abraço para a Joslaine lá. Existe situações que a gente nem imagina. Sim. Tá? Que uma criança passa por certas situações, coisas que a gente nunca passou, nem imagina ter passado na vida inteira, sabe? Tem crianças que estão passando. Então é triste, é uma, digamos, uma política pública, a Fundação Proteger é de extrema importância na nossa cidade. Isso é para acabar com o paradigma, então, daquelas pessoas, né, que acham que o Estado é inútil. O Estado ainda continua sendo muito importante, necessário, muito forte, imprescindível. E se não existisse, o que seria, né? Se não existisse essas políticas, né, teria de surgir vários Dom Boscos pela vida aí, né, com a boa vontade, né, sem esperar. É importante que o Estado seja presente cada vez mais, fazendo políticas afirmativas e investindo aquilo que recolhe, né, com certeza. Mas muito obrigado, professor Cláudio, pela participação. Estamos sempre aqui. Obrigado, Luana. Obrigado, professor Francis. Um abraço. Esse foi mais um Minutos de Argumentos, falando hoje sobre políticas públicas na nossa sociedade. Lembrando que você pode acessar esse vídeo também no www.guarapavatube.com.br. Muito obrigado pela sua participação, acesse o nosso site e deixe lá os seus comentários ou então as suas sugestões para nós debater aqui os próximos temas aqui nos próximos vídeos, nos próximos encontros do Minutos de Argumentos. Até mais!